Olá, sejam bem-vindos a mais um webcast, o podcast que é focado aí na parte de saúde e segurança ocupacional, né? Lembrando sempre que o nosso objetivo aqui com o webcast é trazer informações relevantes aí a todos os colaboradores, time de segurança, engenharia ocupacional, pessoal da saúde ocupacional, né? Enfermeiros, fonoaudiólogos, enfim, todo o ecossistema aí que envolve a parte de SST, né? Então, o nosso objetivo é sempre trazer aí informações relevantes e principalmente trazer aqui convidados que sejam especialistas, que saibam muito da sua área, ali voltando para SST, para saúde e para segurança ocupacional. Se você ainda não segue os nossos canais, então por favor se inscreva e dê sempre um like para ajudar essa área tão importante aí que abrange a todos os colaboradores, né? Afinal, saúde e segurança ocupacional não é feito só de documentação, né? E sim com a participação de todos, tá? Hoje nós vamos receber aqui Edivânia Rubio, que é fonoaudióloga, especialista como audiologista ocupacional e também na área de audiologia clínica, certo, Edivânia? Certo. Joia, está aqui hoje para auxiliar-nos aqui a entender um pouco mais sobre a parte de ruídos ocupacionais, o processo de audiologia, como ele é feito, por que dessa periodicidade, né? Enfim, tentar trazer aí o universo da parte de fonoaudiologia SST para o nosso podcast aqui, ou melhor, para o nosso webcast, né? Que já é até o nome. Lembrando que o cast é com SST, né? Para dar aquela analogia à saúde e à segurança ocupacional. Antes da gente começar aqui a sugar as informações aqui da Edivânia para nos auxiliar nos processos de saúde ocupacional, agradecer também aos nossos patrocinadores aqui que permitem a gente conseguir desenvolver esse projeto, que é o Grupo Mednet, que trabalha na parte de saúde e segurança ocupacional desde 1994, ou seja, desde que as normas regulamentadoras do trabalho existem. Existe aí o Grupo Mednet com todo o seu know-how. Hoje são mais de 50 unidades espalhadas em todo o Brasil e atende as empresas em tudo aquilo que é necessário para a saúde e segurança ocupacional. Então, documentos como PCMSO, PGR, LTCAT, né, toda a parte clínica, né, são empresas espalhadas aí no Brasil todo para todo o atendimento ocupacional. E aonde não existe uma clínica Mednet, nós temos também os nossos credenciados, né, que permitem aí, então a Mednet ter uma capilaridade de atendimento em todo o território nacional para empresas de todos os portes, tá? E se você é empresário, investidor ou que está buscando empreender na área de saúde e segurança ocupacional, lembre-se sempre aí da Mednet Franchise, né, que traz aí já todo um processo modelado, montado de um negócio de sucesso para que você também consiga aproveitar aí esta onda maravilhosa da saúde e da segurança que agora tem permeando mais as empresas. Então procurem aí o time do Grupo Mednet, aqui nos comentários fixados vão estar todas as informações para vocês buscarem aí tanto os especialistas da área do franchise, para quem quer empreender, quanto os especialistas da área de saúde e segurança, para quem precisa aí dos serviços de SST na sua empresa. Divânia, obrigado mais uma vez por você ter vindo. A gente sabe que a tua vida é bem corrida aí no dia a dia. Conseguimos um pedaço aí do seu dia para participar conosco. Sim, eu que agradeço aí estar participando aqui desse bate-papo, né? Joia, maravilha. A gente fala obrigado, né? Porque é difícil chamar as pessoas pro webcast aqui, né? Não é fácil, porque todo mundo tá tão compromissado, mas felizmente temos aqui a tua participação conosco para a gente aprender um pouco mais hoje sobre a audiologia ocupacional, né? A gente sabe que existe a parte de fonoaudiologia como um todo, mas aqui a ideia é a gente falar do processo que fica mais próximo da parte ocupacional, né? Dos exames admissionais, demissionais periódicos, que é o exame de audiometria, né? Sim. Que é feito para os colaboradores que têm ali o risco ruído no seu ambiente de trabalho. Mas antes da gente falar disso, como que você entrou na fonoaudiologia? Por que você escolheu a fono? Como que foi? Tem alguém na família ali que já executa? O que te chamou a atenção para essa área tão bacana aí que é a fonoaudiologia? Na verdade, eu não tinha muito esse contato com a fonoaudiologia, eu não sabia muito a respeito da fonoaudiologia. Eu tinha muito interesse, né, nessa parte da questões das ciências biológicas, sempre fui, né? Então, assim, voltava muito à nutrição, fisioterapia, Área da da saúde, área da né? saúde em si, tá?
Mas eu sempre gostei, tive uma afinidade com a área de exatas. E, eu acho que assim, como a maioria das pessoas, quando vai escolher uma primeira, né, a carreira, qual seguir, você vai Na atrás. adolescência, né? Isso, Vai né? descobrindo. Tem pessoas que vêm já assim com aquilo fixo, é aquilo que eu quero ser, né? E tem Tem um pessoas, sonho, né? isso, é um sonho. E outros não, outros vão atrás, né? E eu fui atrás, né, de saber o que realmente me encaixava naquele momento. E procurando, estudando mais a respeito, eu encontrei a fonoaudiologia. E eu fui saber mais a respeito, porque eu não tinha realmente o conhecimento do que a fono fazia, o que era o trabalho da fono. E dentro da fono eu encontrei a audiologia, que aí eu consegui juntar as duas coisas que eu mais gostava, a ciências biológica com a E a exata. parte exata, E né? Que exata. E é foi toda a nisso questão que eu das segui. frequências, né? A Isso. parte matemática, digamos assim, Aí eu da fono. consegui, vi que ali eu realmente estava me encontrando no que eu realmente queria seguir, né, de carreira. E quantos anos você tá já na fonoaudiologia? Eu tô há 14 anos já, 14 formada, anos já. 14 anos. E boa parte desse período voltado para a parte ocupacional também, né? Desde que eu me formei, eu trabalho nessa parte da audiologia mesmo, Na audiologia baseado na audiologia ocupacional. ocupacional. E você também trabalha com audiologia clínica, né? A gente estava conversando aqui Isso, eu trabalho né, antes. voltado para exame clínico, né? Então são exames mais complexos do que a Uhum, audiometria tonal. tá, Isso, e na realização de exames de Bera. Então eu faço exames em bebezinhos, quando são pequenininhos, né? Até tá. Conhece a fundo a audiologia um pouquinho aí. desde o bebezinho até os adultos aí que passam Isso, aqui no processo ocupacional, né? isso. Bom, aí dentro do PCMSO, né? Ao identificar ali o risco ruído, né, em determinado decibéis, ali, acho que são 85 decibéis, né, o limite de tolerância, né, digamos assim. A partir desse momento é necessário que os colaboradores executem o exame de audiometria, né? Então, geralmente nos exames ocupacionais no admissional, no periódico, né, ou na mudança de risco ocupacional, é quando a gente executa o exame de audiometria. Tá? Mas para o colaborador hoje, o que exatamente a gente avalia num exame de audiometria? Porque para o leigo, né, a gente olha de fora e fala assim, é para saber se eu estou ficando surdo ou não, ou se eu estou perdendo a minha audição ou não. Né? Tem só como perder, tem como ganhar? Como é que funciona? Né? Como que vocês avaliam realmente nesse processo da audiometria ocupacional? A audiometria ocupacional baseia-se mesmo na realização do exame. Então, a gente vai fazer esses exames nas frequências graves às agudas, tá? Uhum. Para realmente identificar se o funcionário tem algum tipo de alteração auditiva ou não, se ele precisa de um acompanhamento após isso ou não. Você fez uma pergunta, né, se a audição melhora. Na maioria dos casos isso não acontece, então na maioria das perdas auditivas, principalmente pela paímpice, perdeu, não recupera mais, uma vez perdida não recupera mais, mas existem outras perdas auditivas, que às vezes necessitam de tratamento, alguma coisa assim, aí acabam sendo recuperadas. E é verdade que existem perdas que são temporárias e existem perdas que são permanentes. Por exemplo, às vezes eu estou num ambiente muito ruidoso. Né? Vamos pegar, sei lá, se for numa balada, aí tá aquele alto-falante alto. Né? Quando você sai desse ambiente, né? Quando você termina e você sai, você ainda sente um ruído, né? A hora que você vai, de repente, dormir, você percebe que esse é um processo que está meio complicado ali para o organismo absorver, digamos assim. E isso seria processo também de provável perda, mesmo que eu fique poucos períodos ou não? Na verdade, quando a pessoa fica muito exposta ao barulho, quando ela sai desse ambiente, o ouvido ali, né, ele começa até, por exemplo, um sintomas é o zumbido. Então, muitas pessoas relatam ter zumbidos, né? E às vezes é um sintoma porque você ficou muito tempo exposto a esse barulho, tá? Então, assim, não que você vai ter essa perda imediata, mas ao longo prazo, a muita exposição, você pode sim vir a ter uma alteração auditiva por causa dessa exposição. Então, eu às vezes me exponho a ruído por um período curto, uma vez na semana, algo assim. Então, teoricamente, eu vou ter um tempo maior para que esse ruído acabe me trazendo algum problema. Agora, se eu me exponho diariamente a isso, é fatal que eu vou ter problema, Sim, né? sim, a gente, na verdade, aí que tá né, não sei se seria um erro, mas a gente não consegue identificar que perdeu a audição de uma hora para outra, a não ser em casos específicos, né? A parte do ruído, por exemplo, a gente não fica exposto ao ruído
e amanhã eu tô com alteração. Então, assim, é uma coisa de longo É tempo. gradativo, Isso, né? Então você não. gradativo. Por isso que se tem que se fazer essa audiometria periodicamente. Isso, para Né? estar sabendo, acompanhando como que tá isso. A gente tem que monitorar esses exames para saber se o funcionário está tendo uma alteração, né, um desencadeamento de perda auditiva por causa do ruído. Legal. E nesse caso, vamos supor, se eu não tenho ruído no meu trabalho, tá? Eu não tenho risco ruído no meu trabalho. Mas mesmo assim, é importante preconizar uma audiometria para uma pessoa que não é exposta a ruído ou não? Ou só faço esse exame mesmo quando eu tenho alguma alteração? Existe alguma preconização do tipo, é legal de tempo em tempo você fazer uma audiometria ou só se realmente tem algum Não indício, né? existe isso, não existe assim, tem a necessidade de fazer, a não ser que a pessoa apresente algum tipo de alteração, né, que venha com algum tipo de queixa, né, relacionada à audição, ou apresente muito no histórico. Então, às vezes tem no histórico familiar, a genética, aí às vezes é necessário estar acompanhando isso. Mas assim, de Então também. rotina não é uma coisa que a gente precisa estar fazendo de rotina. Se Então eu não estou exposta a esse barulho, né? existe então condição genética também que pode trazer esse problema, né? Sim. E hoje no processo ocupacional a gente sabe que os colaboradores estão expostos a ruídos, né? Dependendo ali do nível de ruído, utiliza-se EPIs, né? Geralmente protetores ali auriculares, né? A gente sabe que tem o plug, né? Que é aquele que entra realmente no canal auditivo, tem o do tipo concha, né? Quando que esses protetores eles realmente auxiliam, né? É realmente importante, eles ajudam mesmo nessa proteção da saúde auditiva ou não? É mais para tem que usar. Não, sim, é muito importante estar usando o protetor, né? Porque o protetor ele vai diminuir esse ruído, né, na chegada ao som, no ouvido, e faz com que a pessoa não venha a ter uma alteração auditiva por causa do barulho, tá? Então, às vezes tem pessoas que falam assim, dá um exemplo, né? Eu tô usando o protetor plug, mas eu acho que esse plug não é o suficiente para mim nesse Não momento. funciona, Não né? funciona, eu continuo escutando, o som ainda continua alto, mas assim, a gente tem, né, os estudos que assim, não é que a gente precisa não ouvir nada, o nosso ouvido foi feito para ouvir, tá? Sim. Mas em um volume adequado. Então, assim, o protetor acaba dando esse volume adequado para a gente não perder a audição. Então, quem precisa usar o EPI tem que usar mesmo, porque isso vai salvar ou vai ajudar muito ali na preservação da audição do colaborador, né? Na parte do ruído, ele vai ser o suficiente. A pessoa não vai ter, provavelmente, uma alteração auditiva se ela usar corretamente. Se ela tem algum tipo de alteração, às vezes é por genética ou por outras condições, né, que podem dar. Então, se tem uma infecção de ouvido ou outras questões que daí não é relacionada ao ambiente de trabalho. Então, se tem ruído, use o protetor. Não negligencie isso, porque isso pode realmente ajudar aí a preservar a sua audição por anos e anos, né? A gente sabe também que, até me corrija se eu estiver errado, mas existe uma perda auditiva natural, né? Que todo ser humano, a gente vê os idosos, né? Geralmente quase todo idoso tem alguma dificuldade em ouvir ou já não ouve mais, como na juventude, né? Isso realmente procede, a gente perde a audição naturalmente, digamos assim? Isso, não são todas as pessoas, tá? Então, assim, você vai ver idosos que escutam muito bem e idosos que realmente têm uma alteração. Normalmente, ela é proveniente mesmo à genética. Então, assim, a pessoa que apresenta nessa genética, é muito difícil as pessoas que têm na genética não apresentar essa perda auditiva. Por mais que ela se cuide, né, ela tente, é óbvio que isso sempre vai ajudar, né, esse cuidado, mas provavelmente ela vai ter ali algum... Sim, é considerado uma perda que a gente fala, é a presbiacusia, né? É uma perda causada no idoso, né? Nas pessoas idosas. Então, a gente sempre orienta muito que a pessoa tem que tomar cuidado para não ter uma perda por ruído e mais a genética. Porque daí vai agravar, vai acelerar mais esse processo de perda auditiva, né? Sim. Joia, muito bacana. Ó, existe um documento normativo chamado PCA, né, que é o Programa de Controle Auditivo, que normalmente ele é feito para as empresas onde tem ali GHE, setores ou funções que trabalham ali sobre o risco ruído, né? Qual é a importância da empresa manter esse documento atualizado, organizado e com as medições aí na sequência, né? A audiometria inicial, a referencial e a sequencial, se eu não me engano, né? São essas que trabalham o processo. Como você enxerga, né? As empresas, na tua visão, as empresas fazem isso de forma correta?
E, na verdade, apesar de existir a lei aí, né, então, assim, muitas empresas estão deixando a desejar com relação a esse programa, né, esse programa de conservação. É um programa muito importante, né, porque a gente sai da clínica ocupacional, então, assim, a gente não apenas realiza o exame e detecta se o funcionário tem algum tipo de alteração ou não, a gente vai mais a fundo, tá? Então, assim, o programa de conservação, o que a gente faz ali? Além de fazer os exames, de realizar os exames, a gente consegue monitorar esses exames, então, assim, monitorar se está tendo desencadeamento, se está tendo agravamento, se esse funcionário precisa ser encaminhado, né, e posteriormente a gente ter um retorno Caminhar para o especialista, especialista, tá? Vai além do exame em si ali, então a gente vai até o funcionário, a gente orienta com relação à proteção, como colocar esse protetor, como é a forma correta de colocar treinamento, né, de EPI, né, que é importante. Então, assim, todo esse treinamento baseia assim em como colocar, como fazer a limpeza correta, de quanto em quanto tempo trocar esse protetor, porque eles têm uma validade. Então, assim, muitas vezes a gente chega na empresa, as pessoas não trocam o protetor. Ou tá com o plug aqui pendurado, né? Olá, tudo acabam bem, não limpando, né, corretamente, fazendo a higiene correta. Então, assim, a gente consegue fazer isso. A gente consegue estar a campo, então a gente consegue estar dentro da empresa, verificando se realmente o funcionário está fazendo o uso correto. É um controle, né? Não só uma norma do que fazer, mas um acompanhamento também. Isso. E a gente tem esse trabalho em conjunto com toda a equipe, né? Então a gente tem o médico, tem a parte da segurança, e a gente tem uma discussão de casos, né, baseado ali, para ver se a gente precisa estar melhorando tanto a proteção individual ou até mesmo a proteção coletiva. Exato. Porque quando a gente está fazendo essa análise, a gente consegue ver, por exemplo, se um determinado setor está tendo mais alteração do que outro. Então, o que está acontecendo naquele setor? O que a gente precisa fazer naquele setor? Se tem algum equipamento que está gerando esse ruído? Se é só um funcionário específico ou não, se são vários funcionários, aí a gente consegue ter alguma ação coletiva ou individual. E já com indicadores precisos ali, né? Isso. Porque o time da segurança, eles atuam também fazendo toda a parte de dosimetria de ruído, né, desses ambientes, para realmente validar, né, porque uma coisa é a medição pontual que é feita com um decibelímetro, né, ali naquele momento, e outra coisa é a dosimetria, né, que vai pegar ali, pelo menos 75% da jornada de trabalho do colaborador, né, então consegue ser muito mais preciso do que uma validação somente da audiometria, né. Óbvio que ela vai ajudar muito, né, nesse diagnóstico precoce, né, mas o PCA é aquilo que você comentou, né, você vai ter um leque de informações ali que, além de identificar o problema, permite com que a empresa trate aquilo, né, como você comentou, um EPC, né? Ter uma ação em cima, né. Isso. Não é simplesmente um papel, né, então assim, a empresa não está cumprindo apenas um papel, eu fiz, né, então assim, vai muito além disso, né, vai muito além. E isso vai trazer muitas coisas até mesmo para a saúde do trabalhador. Então, assim, as consequências do ruído na saúde do trabalhador, as consequências de uma perda auditiva pelo ruído que pode trazer, né? Então, vai muito além, né? Vai muito além de um simples papel, né, de um programa. Eu vejo que essa cultura nossa na saúde e da segurança, eu vejo que no Brasil existe muito essa cultura de que saúde e segurança é você ter o documento. Na época, né, você tinha o PPRA, o PCMSO numa gaveta, e aí quando você recebia um auditor fiscal, uma fiscalização, você pegava, tirava até a poeira do documento, né? Então, ou seja, não era um programa que era executado. E a própria entrada do PGR, né, que ele passa a ser um programa de gerenciamento de risco ocupacional, eu vejo que hoje as empresas estão mais preocupadas em colocar aquilo em ação, né? A gente percebe que as grandes empresas que usam a parte de segurança como um processo do dia a dia e que já compreenderam, né, que esse investimento traz retornos aí inúmeros, principalmente a gente está falando de saúde do colaborador, né, algo que a gente não consegue mensurar nem em valor isso, né, e eu vejo que o PGR veio mudar um pouco esse conceito. Ainda estamos muito no começo, né, mas eu começo a perceber já uma conduta diferente das empresas nesse sentido, né, de cuidar mais do processo de saúde ocupacional e perceber o benefício, é aquilo que você comentou, né? O funcionário vai perceber que a empresa está tendo um cuidado com a saúde auditiva dele, que ele teve uma conversa com uma fonoaudióloga referente ao PCA e qual é o papel do funcionário na construção da saúde auditiva dele, qual é o papel da empresa no levantamento dessas informações para tomada de decisão, né? Então,
É um caminho longo ainda, mas eu vejo que a gente já está com alguma mudança, né? O que a gente precisa mesmo entender é que mesmo o pequeno empresário, não é porque ele é pequeno que não tem ruído, né? Ah, só grandes empresas têm grandes ruídos. Não, né? Uma pequena serralheria ali, você vai ter ruídos bem intensos ali, e não é, às vezes, uma grande empresa, tem 2 ou 3 funcionários, né? E o cuidado tem que ser o mesmo de uma grande empresa, né? Isso, o funcionário ele tem que ter a ciência que aquilo vai afetar diretamente a ele, né? Não é nem a empresa que vai afetar, né? Afeta ele Sim, diretamente. né? Isso, então é importante ele estar ciente de tudo isso, né? E como eu falei para você, a perda auditiva por ruído não é uma coisa que você ficou exposto hoje, amanhã eu vou ter a consequência, né? São ao longo do tempo, né? Exato, é o que você comentou, né? Ela é progressiva. Isso. Né? Bom, falando em perda de ruído, no processo da pandemia, com a questão do home office, né? Todo mundo, nós aqui eu pelo menos passei acho que a pandemia toda quase em videoconferência. Tá? E em casa estava eu num quarto, meu filho num outro quarto, minha filha em outro quarto. Basicamente estávamos os 3 ali com fones de ouvido para um não atrapalhar a aula de um, não atrapalhar o trabalho do outro e vice-versa. E a gente começou a fazer muito isso. As próprias reuniões presenciais que nós tínhamos começaram a ser trocadas por videoconferências. Tá? E na sua percepção, esse uso maior aí dos fones de ouvido nesse período, digamos, da pandemia que obrigou a gente meio que a mudar um pouco esse processo, você acredita que isso vem prejudicando a audição de colaboradores que, por exemplo, nem tem ruído detectado no ambiente de trabalho, mas eu preciso também avaliar esses fones de ouvido, né? De como ele está sendo utilizado? Sim. Os fones de ouvido é uma questão complicada porque assim o som está diretamente no ouvido, né? Então é diferente de um som quando eu coloco ele em um ambiente e ele acaba se perdendo até chegar no ouvido. Então o fone de ouvido ele está direto, tá? Então ele está diretamente dentro do ouvido. A gente tem que tomar muito cuidado com a altura disso, né? Então assim, a gente está, que nem você falou, às vezes se você está em outros ambientes com bastante pessoas ao lado, você acaba aumentando esse som, vai aumentando, e acaba não percebendo que isso pode te prejudicar, tá? Então, assim, o fone de ouvido, se você tem essa possibilidade, a gente recomenda que não se utilize por mais de 20 minutos, tá? Mais de 20 minutos eu já tô com sérios problemas com esses 20 minutos. Ele já pode começar a prejudicar, tá? E a gente orienta sempre o volume baixo. O que seria um volume baixo, tá? Então, assim, como que eu sei se o volume do meu fone tá baixo ou... Eu sei que tem a barrinha, né? Tem aquele laranjinha também, né? Que te ajuda a referência. Isso. Quer dizer que se tá abaixo do laranjinha, eu já tô me resguardando de alguma forma? Com certeza. Ou do vermelho, depende do equipamento, né? Não. Mas uma dica que a gente dá com relação a saber qual é o som, né? Porque às vezes vai que não tem essa a marca ali, né? O marcador, né? Ali, né? A gente recomenda sempre que seja da metade do som para baixo, nunca da metade do som para cima. Tá. Então, assim, às vezes tem aquelas bolinhas, às vezes tem. Então, é sempre da metade do som. Tentar deixar o volume da metade para baixo, você corre menos risco aí de. Eu preciso estar ali constantemente com o fone. Então, assim, quando usou 20 minutos, tenta dar um descanso de 20 minutos, volta a utilizar, porque aí o ouvido começa a se regenerar, né? Não fica ali constantemente ali no som. Então, a recomendação, digamos aqui, para todos que estão nos ouvindo é evitar usar mais do que 20 minutos o fone de ouvido, tentar deixar o volume abaixo da metade e, se precisar usar mais vezes, tentar dar um descanso ali, né? Então, marcar reuniões não em cima uma da outra, né? 20 minutos aqui, deixa 20, marca muitas pessoas, às vezes, relatam, né? Falam pra mim, mas eu uso só um lado. Então, eu uso um lado só, o fone. Então, assim, só prejudica 50% da... Então, aí nesses casos também, a gente recomenda não utilizar só um lado. Por quê? Quando eu coloco o fone só de um lado, eu acabo aumentando mais o volume do que necessário, do que se eu usar dos dois lados. Então, assim, o correto você acaba compensando por você não estar usando os dois. Né? Isso, aí você acaba prejudicando um lado Então, só. Quem usa aqueles headsets que é um lado só... Isso, no caso do trabalho, principalmente, né, que as pessoas usam headset, a gente recomenda que a pessoa troque ela de local, né, de ouvido. O ouvido começa no esquerdo, daqui 20 minutos passa 20 minutos, meia hora, trocar o ouvido.
E até mesmo igual o que telefone. O telefone também, a gente tem um costume, ainda não se sabe por qual motivo, mas a gente tem o costume de usar o telefone sempre de um lado. Nem sempre é o lado melhor, mas a gente usa o é telefone sempre verdade, de um lado. eu sempre tendo para a Isso, esquerda, e eu então não sou canhoto, não sei porquê. Então, para quem trabalha diariamente com isso, a gente recomenda fazer essa inversão, a cada 20 minutos, meia hora, invertendo os ouvidos. Então, seja o telefone em si, ou seja o fone, handset acoplado, ele seja numa conferência ou um telefone mesmo, fazer essa alternância ajuda no processo. Uma prevenção, isso. Agora eu vou ter uma pergunta aqui, eu já estou vendo um caminho aqui para poder usar mais tempo o fone de ouvido. Sim, então vamos supor, eu tenho uma reunião de 1 hora. Eu uso aquele fone interauricular. Então, seria mais indicado, se eu for ter uma reunião de 1 hora, eu fazer essa alternância de 20 em 20 ao invés de ficar com os dois? Ou é melhor eu tentar usar o mais baixo possível usando os dois? O que seria melhor? Usar os dois lados simultaneamente e em volume mais baixo. Tá. E mesmo assim 20 minutos, né? Acaba tô querendo ganhar tempo. Isso. No nosso dia a dia, muitas coisas a gente não consegue fazer. Sim, então, mas... dá preferência isso de colocar no som mais baixo e mantendo no uso bilateral. Ou um alto-falante. Isso. Se for possível, eu sempre preferi o som, sei lá, do notebook ou uma caixinha externa, um viva voz, já é melhor do que o fone diretamente. Você comentou um pouco sobre descanso, né? E a gente sabe que para fazer o exame de audiometria, geralmente preconiza que esteja em descanso, né? Por isso que geralmente é bom vir fazer de manhã e com descanso mínimo, né? Por que se pede esse descanso? Qual que é o objetivo, digamos assim? Isso, porque assim, o exame ele pode dar uma diferença no resultado quando o funcionário não tem esse descanso de 14 horas. 14 horas 14 horas. 14 horas. É o tempo mínimo solicitado, né? Até para a gente estar realizando o exame. E aí isso, na verdade, a ideia é que isso não mascare ou não traga um problema que não existe. Vamos supor, eu estava num ambiente ruidoso e aí eu dei um descanso ali pequeno de, sei lá, 1 hora, meu deslocamento da empresa até onde eu vou fazer a audiometria. Isso pode interferir no resultado do exame? Pode dar uma diferença ali no resultado e isso a gente pode olhar e achar que foi um desencadeamento ou um agravamento baseado pode trazer. Nesse resultado. Mas se o colaborador não relata isso, acaba parecendo, né, que é um problema que não necessariamente existe, né? Sim. Interessante. Então façam o descanso auditivo para correr 14 horas, né? 14 horas. Para que a sua audiometria reflita exatamente como está a sua... E é importante saber que é 14 horas não somente no trabalho, né? Então muitas vezes as pessoas estão de repouso do trabalho, mas vêm com fone de ouvido, vêm com som alto no carro. Então, assim, é uma exposição... Não é só o ruído ocupacional que é um problema, né? Então o descanso é total. À noite, né? Então tudo isso também é numa forma Olha, geral. É muito importante isso, né? Porque acho que poucos colaboradores devem realmente se preparar nesse sentido, né? Dizer, putz, amanhã eu vou fazer o meu exame periódico, ele já faz audiometria ali, todos os periódicos, né? E acho que seria interessante a gente fazer uma campanha até para que isso, não sei, minha visão, né? Você comentou, às vezes o colaborador já vem, ele está no hábito de, ele entra no ônibus ou já põe um fone para vir ouvindo uma música ou vendo uma série, e isso teoricamente pode interferir aqui no processo, né? Segundo, né, a NR7, né, já está escrito ali, né, são 14 horas, então obrigatoriamente já deveriam ser feitos com 14 horas mesmo de repouso. Mas é que assim, é que não se falou, né? Quantos colaboradores conhecem lá o processo? Muitos sabem, mas muitos às vezes chegam sem saber que precisariam estar fazendo esse repouso. Essa é a importância também dos gestores, né, nesse processo, conversar bastante aí com os colaboradores sobre a importância do descanso auditivo, né? Então, não é só o descanso do trabalho, não é só o ruído ocupacional, né? É descansar de todo o ruído, né? Então, som alto, TV, fone de ouvido, principalmente, você comentou, né? Que já vai direto ali no canal auditivo, né? Então, pode gerar problemas maiores, né? Você acredita que existe alguma condição que os colaboradores possam se atentar mais ou
que tipo de ação você acredita que os colaboradores que estão em ruído, né, no uso ali de risco ruído durante o trabalho, eles podem tomar para tentar cuidar mais, né? Sempre, eu já trabalho com ruído, então eu tenho que evitar no período da noite o ruído também. Você acha que isso ajuda, né? O cara sai do trabalho, mas ele toca numa banda de rock, ele tem um grupo de pagode, né? Então ele está sempre com o ruído. Seria O interessante cuidado, pensar nisso. sim, a né? gente sempre orienta isso, porque assim, o ruído não é só o do trabalho, o ruído é tudo, a exposição a uma festa, é uma exposição a outros ambientes, né, que possam estar prejudicando da mesma forma, e muitas vezes a gente não usa protetor nesses ambientes. Então, se eu vou em uma festa, eu não vou me proteger, eu não vou colocar um protetor, né? Não vai ter o gestor ali falando que tem que usar o EPI, né? Isso. Então, assim, a gente recomenda, se vai numa festa, procura ficar longe da caixa de som. Então, às vezes, são coisas que a gente não percebe no nosso dia a dia. A gente vai numa festa, acaba sentando do lado da caixa de som e acaba ficando a noite inteira ali exposta àquele som alto, ruído, né? Então, assim, eu posso ficar em outro ambiente. Então, por que não tá trocando esse ambiente, né? Pra tá conservando escolhas, né? São escolhas, né? Então, nesse sentido, a dica é evite o ruído por períodos prolongados, né? Falando da NR7, a gente sabe que existe ali uma tabela de referência de exposição a ruído, né? Se não me falha a memória, essa referência vem inclusive também no próprio PCMSO e no PGR, né? Ele vem tratando, né, essas questões. Acho que acima de 100 decibéis você tem ali um tempo pequeno, né, que você pode permanecer ali naquele ruído. E aquela tabela realmente é porque ela é bem rígida, né? A gente vê, se eu não me engano, acima de 100 decibéis são minutos, assim, né? 5 minutos, algo do tipo, né? E realmente é aquele tempo mesmo, mais do que aquilo, sabe-se que vai ter prejuízo. Isso, por isso que a gente tem que usar, né, a proteção. Então, assim, eu tô ficando muito pouco tempo exposto ao barulho, então não vou usar a proteção. Não. É rapidinho, né? Só vou atravessar a fábrica. Então, assim, você tem que usar essa proteção. Então, assim, normalmente você vai estar ficando exposto 8 horas no trabalho, então, assim, você tem que estar utilizando essa proteção. Então, às vezes, tem muitas pessoas que trabalham em ambientes, principalmente em construção civil. Então, assim, tá tudo silêncio, de repente alguém começa a fazer um barulho, ninguém vai ficar avisando a todo momento, olha, eu vou fazer um barulho. Atenção, vai ter ruído agora, usem seus protetores. Então você não vai conseguir ter esse controle, né? Então, de qualquer forma, a gente orienta a proteção sempre quando estiver exposto a algum lugar com barulho. E aquele que não está exposto a ruído, mas usa o fone de ouvido também, né? Tomar muito cuidado, seguir essa dica e deixar... Se não tem o marcador ali no digital, deixa menos da metade, que hoje a gente está encontrando muito, né, nos nossos exames, pessoas que estão entrando trabalhar. Então, elas já estão entrando trabalhar com algum tipo de alteração auditiva. Jovens aí, 18 anos. Isso, principalmente por causa do uso do fone de ouvido. Fone de ouvido. Que nessa idade a gente acha que não vai perder, né? A gente não tem essa noção, né? Que futuramente isso pode estar... A gente às vezes acaba perdendo dentro de uma faixa de normalidade. A minha esposa ela é pediatra, né? E ela comenta muito que hoje no consultório é quase que comum crianças serem encaminhadas e olha, a professora já diz que o aluno não está ouvindo direito, e aí já pede uma avaliação, né? Geralmente ela faz o encaminhamento para uma fono, para fazer um exame audiológico, né? Então a gente percebe que o problema do fone de ouvido ele está já vindo desde a infância, né? Do início da infância, né? É comum a gente ver, sei lá, num restaurante, algum lugar, a gente não quer que a criança incomode os demais, né? E acaba, põe o fone, né? Só que a criança não vai ter aquele, a gente mesmo não tem a responsabilidade, digamos assim, às vezes de deixar o volume ali, então é realmente tomar cuidado, né? E aí reflete no jovem que começa já no trabalho e... eles estão entrando, né? Muitas vezes ficam em jogos muito altos, na noite inteira, e acabam ficando expostos e prejudicando. E a questão do volume é engraçado, né? Quanto mais a gente vai aumentando o volume, mais a gente vai dependendo dele, né? Se acostuma, né? O organismo se acostuma e você não percebe o estrago gradativo ali que está sendo feito, né? Se você não faz esse monitoramento, né, que eu falei, monitorar ali se você realmente está ouvindo no som baixo, a hora que você vê, você já ultrapassou faz tempo, né? E depois também é muito difícil, até acredito, né, que em questões trabalhistas você conseguir provar da onde que veio o problema do ruído, né? Se ele é realmente ocupacional, acho que até menos, né, porque é que você comentou, né, no trabalho você está usando o EPI, você tem condições, você tem ali EPCs, né, que estão ali abafando um pouco
esse volume, mas eu saio do trabalho depois e a gente não tem esse controle, né? Nós que temos que ter essa Por isso que a responsabilidade. importância, né, do PCA, né? O PCA também faz isso, né? Então ele mostra, ele vai ter uma garantia para a empresa que ela está fazendo todo esse trabalho corretamente dentro da empresa, então o funcionário está usando adequadamente como foi orientado, né? E se ele vir a ter uma alteração, por exemplo, por PAIR, aí pode ser que seja relacionado não ao trabalho, a outras atividades, né? Que nem você falou, às vezes a pessoa canta à noite, ela participa muito de festas. Tem outras atividades ali que também tem ruído, acaba. E provavelmente nessas atividades não vai se ter um controle, né? Isso. E aí acaba sendo um problema também para a saúde auditiva do colaborador. Sim. Maravilha. Então já temos aí os jovens aí, cuidado, né, com os ruídos aí o dia a dia, porque já chega no primeiro emprego com alteração na audiometria. Às vezes não chega a ter alteração, mas assim, o formato do audiograma já dá a entender que a pessoa pode vir a ter uma alteração relacionada a isso. Então, quando está se fazendo audiometria, né, mas o que eu entendo é que o audiômetro ele manda uma frequência em hertz pro funcionário que está lá na cabine, né? E essa frequência ela vai diminuindo. E aí você faz as marcações quando ele deixa de ouvir. É isso? Na verdade, porque eu vi ficar. As frequências, na verdade, são entre as graves e agudas, tá? Aí a gente analisa a intensidade. Então, a intensidade mínima que o funcionário escuta. Então, a gente coloca som, né? Então, a gente vai colocando o som e vai diminuindo gradativamente, até chegar em um ponto que o funcionário, se eu coloco um volume a mais, ele escuta, se eu coloco um volume a menos, ele não escuta. Aí a gente sabe que ali é o limiar. Ali é a marcação. É o limiar do funcionário. E aí essa marcação é feita, então, em grave e agudo. Eu posso ter um problema no grave e não ter problema nos agudos, por exemplo, né? Ou vice-versa, não sei. Sim, isso vai caracterizar que tipo de alteração o funcionário tem, tá? Então, por exemplo, uma PAIMPSE, ela nunca vai começar numa frequência grave, ela vai começar mais nas frequências mais agudas. O que seria a PAIMPSE? É a perda auditiva induzida por ruído. Tá. Então aí ela não tem a ver com a genética, ela realmente foi causada pelo ruído. PAIMPSE chama. Isso. Não conhecia. Então essa é realmente vem direto PAIR, do... né? A PAIR que a gente fala, né? A perda auditiva induzida por ruído. E hoje também conhecida como PAIMPSE, que é a perda auditiva induzida por níveis de sonoros elevados. Entendi. É uma classificação, então, do tipo de perda, né? Que ele indica que foi uma perda... Que é o que é investigado realmente no caso da audiometria ocupacional. Então, aí já valida. Então, eu consigo, por exemplo, eu acredito que sim, mas até a aptidão no ASO não vai ser o fono, né? Ele vai só descrever as alterações no exame e aí o médico vai definir ali a aptidão ou não do colaborador para aquela função. É comum a gente ter inaptidão? Assim, existe processos em que o colaborador pode estar inapto ali por ter perdido, por exemplo, ele fez um periódico, beleza. E aí no outro periódico ele poder até ter um exame ali com alteração tamanha, tipo de não conseguir a aptidão para a função? É muito difícil os casos de inaptidão com relação à perda de auditiva, tá? Por quê? Não é uma coisa que reprova, tá? Uma questão de trabalho. Então, às vezes a gente chega a pessoas que realmente vai fazer o exame, já chega com medo de fazer o exame, porque já sabe que tem uma alteração e acha que não vai conseguir a vaga almejada ali porque tem uma alteração auditiva, tá? Então, assim... sendo que o nosso exame, quando a gente realiza, eu realmente só classifico se ele tem alguma alteração ou não, tá? Óbvio que vai caber ao médico depois fazer essa avaliação, mas assim, pelo que a gente sabe, a maioria dos casos não. Então venham tranquilos, né, fazer o... A não ser que a pessoa venha por questões realmente que vai utilizar a audição. Então a pessoa veio porque ela vai afinar um instrumento e precisa da audição para isso. A audição é quase um meio de vida, uma parte importante no trabalho. Né? Isso, que a maioria das funções não é baseado nisso. E a questão da comunicação também, né? Às vezes pode interferir, né? Tem muita gente que se comunica, dependendo da função, por rádio, né? Que também é uma outra questão que acaba... usando o fone também, e é uma comunicação por rádio, ela é mais ruidosa, né? Ela é mais difícil até de entender. Daí a pessoa tem que ter uma
uma audição melhor, né? Isso, daí cabe ao médico lá, né, depois baseado na audição, ver o que melhor cabe ali. E hoje, para eu saber, por exemplo, se eu tenho uma boa audição ou não, a gente sabe que vai ter, então, o fator de genética, a gente sabe que vai ter o fator idade também e o fator exposição a ruído, né? Mas deve existir ali um caminho que você diz, não, tua audição está dentro dos padrões ali, ou normal para a idade, tem isso? Existe Na verdade, existe uma normalidade. Então, existe uma faixa de normalidade. Tem pessoas que a gente nascem escutando assim no início dessa normalidade, e tem pessoas que já nascem ouvindo na margem, assim, no limite, tá? Então, assim, uma pessoa que, por exemplo, ela nasceu escutando muito bem, ela acaba perdendo, às vezes, dentro da normalidade. Tá? Então, ela não chega a ter alteração, mas ela está perdendo dentro da normalidade. Tá. E tem outras pessoas que já nascem no limite. Quando nasce no limite, ela não tem reserva, né? Ela já está ali naquele limite. O cuidado tem que ser maior. Isso. Engraçado. E a gente nunca fica sabendo, né? Só quando você medir, né? Na verdade, o cuidado é geral. Né? Sempre tem que ter, independente. Isso, porque a gente não sabe, né? Senão, eu falo assim, a pessoa tá ali, nasceu ouvindo no limite, ela não tem o que. Qualquer coisa que ela venha perder já vai dar como alterado. Já vai ter algum problema nele. Então não tem muito como saber isso, a não ser passando pelo exame mesmo, né? Passando pelo especialista, pelo acompanhamento do processo todo. Muito bacana, aprendi bastante coisa aqui nova sobre audiometria, não só ocupacional, né, mas também a parte da audiologia como um todo, né. Existem outras medidas assim que podem ser tomadas, porque a gente falou do EPI, né, que foi um dos primeiros pontos. A gente sabe ter o EPC também, que é o equipamento de proteção coletiva, ali, que no caso do ruído é alguma coisa que vai melhorar a acústica, né, digamos assim, desse ruído. Falamos dos cuidados ali com o fone de ouvido, né? Então você já deu uma dica bacana ali para os dispositivos que não tem aquele aviso ou por cor, né, ou algo do tipo, ou às vezes sai até um aviso por escrito, né, de deixar do meio do volume para baixo. Para quem usa o handset de um lado só, né, fazer essa alternância a cada 20 minutos e evitar o uso de fones de ouvido por mais de 20 minutos. Então eu já vou falar, porque as reuniões agora não podem passar mais de 20 minutos. Né? Temos uma justificativa científica para as reuniões serem mais curtas, olha só. Pelo menos as online, né? Não precisam ser tão longas. Ivânia, obrigado. Foi muito bacana ter você aqui. Acho que nós conseguimos reunir aí questões importantes para todos os colaboradores, né? Mas lembrar sempre aquilo que você falou, né? A prevenção está na nossa mão, né? Na mão de cada colaborador em ter a atitude de cuidar aí da saúde auditiva, né? Tá bom, eu que agradeço aqui e que espero, né, que as pessoas tenham essa consciência, né, essa consciência da prevenção, que acho que é uma coisa ainda que muitas pessoas estão longe, né, então assim, eu não penso nisso, né, vão atrás depois de um tratamento, vão atrás depois que a coisa já complicou aí. Já é tarde, né? Já é tarde demais, então assim, existem as perdas auditivas que existem tratamentos, né, que são as perdas que a gente fala por condução, por infecções, mas as perdas pela genética, a perda pelo ruído, a gente não consegue fazer tratamento. Uma vez perdida, não tem mais como recuperar, né? Aí não tem mais como correr atrás, né? A gente tem que ver antes de perder. É isso aí, então sigam as dicas aqui da nossa fonoaudióloga, a doutora Edivânia, que passou aqui conosco, deu bastante esclarecimento. E se você gostou aí do nosso podcast, gostou do conteúdo, dê um like, um joinha, escreva seu comentário. Se você não gostou, também duvido, mas fala aí que você não gostou. E principalmente, manda aqui para o nosso time de agendamento os temas que vocês gostariam de estar ouvindo aí conosco, né? Então, de repente, tem temas importantes aí da área de saúde e segurança que interessem a vocês. Agradeço a todos aí por ficarem conosco nesse podcast aqui, no webcast, junto com a Edivânia aqui falando sobre audiologia ocupacional, e esperamos vocês no próximo episódio. Contem conosco e agradecer mais uma vez aí ao Grupo Medinet pelo patrocínio e a oportunidade da gente conseguir desenvolver esse projeto de conscientização e de responsabilidade com a sua saúde auditiva e a sua segurança ocupacional. Obrigado, Edivânia. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.